Qual que é a solução para o PIB brasileiro voltar a crescer de forma significativa, poder fazer mais investimentos e a gente reduzir a desigualdade social no Brasil? Eu tenho falado isso diariamente, 2, 3, 5, 10 vezes por dia. O Brasil precisa recuperar a ideia de projeto nacional. Porque as coisas são tão difíceis que não é razoável imaginar que elas terão solução por esse varejismo reativo ao dia a dia, aos desafios. No Brasil, a conjuntura drena tudo. Nós não temos... Qual é o brasileiro que sabe para onde é que nós estamos indo em matéria de saúde, ciência, tecnologia, educação? Ninguém sabe, tudo é da mão para a boca. Agora acabamos de suspender 80 mil bolsas do CNPq, é um negócio de maluco, né? Imagina sem continuidade ciência, como é que se faz ciência e tecnologia. Então, o projeto supõe algumas questões. Primeiro, planejamento, meta, objetivo, prazo, avaliação, controle, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, quanto custa, quem vai pagar, de onde veio o dinheiro. Tudo isso nós não temos, são obviedades que nós não temos, né? Depois, nacional, por quê? Porque é completamente vã a ilusão de que a globalização equalizou as condições de produzir, de trabalhar, de empreender, de investir, de pagar salário, de pagar imposto. Essas condições são cada vez mais gravemente nacionais. Vamos pegar agora, nesse momento, o capitalismo mundial está vendo um momento nunca visto na história, que é o seguinte: 15 trilhões de dólares hospedados em títulos com valor, com taxa de juros negativo. Simplesmente. Enquanto isso, aqui em Fortaleza, você desconta um duplicado, está 1,75% ao mês. Então, se o Bill Gates nascesse aqui no Rio de Janeiro, era o motorista do Uber. Porque ele faz a empresa dele com um negócio chamado Venture Capital, que nós nem sequer o nome em português temos, quanto mais o fundo, que é um capital de alto risco, que se associa à inovação e extrai do êxito dela sua remuneração e mica no fracasso, porque o jovem empreendedor inovador não tem garantia, não tem patrimônio, não tem avalista, não tem garantia real, etc. Depois, a questão da escala. Não é possível que a gente consiga alimentando a ilusão de que nós vamos competir passivamente com a China, por exemplo, ou com as grandes vanguardas globais, produzindo 1 bilhão de calça jeans por ano. Você pratica essa agenda selvagem de não ter encargo trabalhista, não ter encargo previdenciário, não ter imposto, não ter nada, não ter alvará, não ter coisa nenhuma, e a calça chinesa chega na Sulanca de Caruaru mais barato do que custa produzir lá por causa dos gigantescos ganhos de escala. Mistura as três condições: maturidade tecnológica retardada, como a nossa, média, escala gigantesca que não é característica do empreendedor brasileiro, e financiamento estrangulado, e manda essa competição ser arbitrada por um consumidor que está todo dia bombardeado por compre, 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 o bom, bonito e barato é o que vai lhe dar felicidade, o que é uma grande ilusão contemporânea, e na medida em que ele faz isso, o resultado prático é o Brasil não tendo projeto. Cada vez que a gente cresce esses 2%, a gente explode o balanço de pagamentos. E desvaloriza o câmbio, que transfere para os preços, que transfere para a taxa de juros, que para a economia, que destrói a conta pública. Não é possível que a gente não acorde para a evidência de que isso está errado. Isso perpassou o governo Fernando Henrique, Fernando Lula, Dilma, e agora está no Bolsonaro, a mesma loucura. E não é uma loucura porque há má fé, má intenção, não. São experimentos, né, de uma gente que no passado era brilhante, as variáveis não eram tão assim diferentes e tal, mas ninguém quer mais ver o negócio, porque tem uma interdição. O Brasil indo para o brejo e as pessoas defendendo essa mesma política. A maior desindustrialização do mundo está acontecendo aqui, e a Confederação Nacional da Indústria bateu palma e bate palma contemporaneamente para essa mesma política. Então, basicamente, tem que ser nacional. E desenvolvimento não é uma variável fatalista, e nem jamais aconteceu que país nenhum do mundo sustentasse sua estratégia baseada no capital dos outros. Ele é tão mais bem-vindo quanto menos você precise dele. Porque a grande finança internacional funciona igual ao gerente de banco. Se você tiver um bom saldo médio lá em cima, o melhor dinheiro vem. O gerente do banco lembra o nome da sua mulher, manda cesta de Natal, etc. Agora, experimenta estar com cheque especial furado, como nós aqui, procura o gerente para conversar. Está em reunião, não acha. Que é o caso do Brasil. Então, as pessoas não querem vir, vai investir para quê? 66% de capacidade instalada ocupado. Há 4 anos nós estamos com isso aí. Aí fecha a Ford do ABC. Como é que vai investir? Mas como é que vai investir se não funciona? 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil, do desmantelo da Dilma para cá. 13 mil indústrias fecharam. E esse projeto ele tem que ter alguns objetivos macro. Primeiro, acreditar que o que faz sustentação de desenvolvimento é a elevação do nível de poupança nacional. O que financia desenvolvimento é o capital que se constrói em casa. E ao contrário do fatalismo neoliberal, o capital que se faz em casa, o nível de poupança doméstica, ou a formação bruta de capital, como os economistas chamam,
é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Só ela faz. E tem a ver com o modo como você desenha seu sistema de previdência. Por isso que nós daqui 5 anos vamos estar falando de uma reforma da Previdência. Por quê? Porque nós deixamos o sistema do jeito que é, sistema de repartição, com a demografia envelhecida e com a informalidade do mercado de trabalho extensa como está, sendo legalizada pelas maluquices de reforma trabalhista, resultado prático, não tem como financiar um regime de repartição. Isso é uma obviedade. Aí vai falar em capitalização, você tem que ver, tem vários medidas, mas 60 países do mundo mais ricos, os países, fazem um regime misto. E a gente não faz. Estamos aí, né, gastando energia, correndo da mão para a boca, todo mundo dando sua colaboração e tal. Então, formação de poupança tem a ver com o sistema tributário. No Brasil, a gente cobra de pobre, não cobra de rico. É simples assim, a proporção da renda de um trabalhador de salário mínimo que vai de imposto é 40%. A formação de quem ganha 320 mil reais no topo de cima por mês é 5% de imposto. Por quê? Porque a gente tributa consumo e não tributa lucros e dividendos, não tributa renda corretamente. É uma regressividade brutal no sistema tributário. Como é que se forma formação bruta de capital? É mercado de capitais. No Brasil, a Bolsa de Valores, ninguém capitaliza uma empresa. Ali é um cassino de empresas que já existem. Você especula se vai ser melhor ou não a ação, não sei o que e tal, mas não tem uma empresa que chega ali e diz, olha, eu não tenho dinheiro e eu quero me financiar arranjando, abrindo capital, fazendo até o nome, a gente usa o IPO. Porque não conheço uma empresa que tenha se capitalizado em bolsa para nascer no Brasil. Bom, a partida, para não parecer muito teórico, sim, tem um último fator que é investimento em gente. 18% da garotada de 18 a 25 anos tendo acesso ao ensino superior precário como é o Brasil, esqueça desenvolvimento. Porque agora o terceiro milênio exige um equipamento capital absolutamente diferente do que é o capital tradicional. A partida, 4 motores para não ser muito mais cansativo do que eu estou sendo. Consumo das famílias é responsável por 60% do crescimento do PIB brasileiro quando cresce. Consumo das famílias é uma variável de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois. Crédito está estrangulado porque tem 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC. E nós permitimos que apenas 5 bancos concentrassem 85% de todas as operações. Aí o American Express, o Visa, cobra 34% nos Estados Unidos, cobra 271% de juros aqui. E a autoridade monetária encarregada de fiscalizar essa mamata está entregue para eles. Né? Reestruturar esse passivo privado é um imperativo se você quiser fazer. Segundo, o investimento empresarial. Capacidade instalada ociosa gigante, não vai ter investimento, isso vai depois. Mas antes tem 1 trilhão e 4 na iliquidez generalizada do setor privado brasileiro. Tem um professor da NYU brasileiro que diz que este é o fator que impede o Brasil de crescer. Eu estou somando os outros. Terceiro, investimento público. Sabe quanto é que está previsto no orçamento que está no Congresso para deliberar de investimento federal para o ano que vem? 19 bilhões de reais. Isso deve ser menos dinheiro do que o Ceará vai investir. A União inteira está prevendo 19 bilhões. Já esse ano é o menor da história. 1/3 de 1% do PIB. E aí você tem como é que resolve isso? 24 mil obras paradas. Vamos resolver? O déficit é 130 bi. Por que a gente não cobra tributo sobre lucros e dividendos? Está parecendo aquele governo do Tasso que vocês pegaram daquele jeito lá. Está parecendo ainda não, mas situação. Está indo para lá. Está indo para lá. Com a diferença que o Ceará é um povo muito pobre, uma geografia caprichosa, e aqui foi duro, porque tudo é muito sacrifício, isso aqui. No Brasil não é. Veja bem, o mundo inteiro cobra tributo sobre lucros e dividendos extraídos para a pessoa física das grandes corporações, só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrei, quando era ministro da Fazenda de Itamar, fiz a atualização dos cálculos, a gente arrecadaria 70 bilhões de reais. A dispensa de tributos que está no orçamento da União, proposto pelo Congresso Nacional, já diminuiu um pouco, está em 331 bilhões o orçamento proposto pelo Guedes. Aqui no Ceará, quando a nuvem da crise se apareceu, uns 3, 4 anos atrás, nós chamamos todo mundo incentivado e pedimos para cortar 15%. Fizemos. Por que não corta 20% no Brasil? 331 bilhões, 20% dá 60 bilhões, 70 bilhões quase, 65 bilhões. Né? Pronto, acabou o déficit. Aqui a gente cobrou 8% das grandes heranças. Isso também é sacrifício. Daqui a pouco a gente vai começar a perder, né, sede de investimento, porque estamos fazendo isso aqui, tudo sacrifício. Aí o Brasil não cobra. Compreende? E, por fim, política industrial e de comércio exterior. Também se alimenta a ilusão no Brasil de que nós vamos sustentar o modo moderno de vida do nosso povo, vendendo matéria-prima barata sem valor agregado. Essa conta não fecha. Então, quando as commodities sobem de preço,
a gente tem um conforto artificial, fica todo mundo feliz, Fernando Henrique Lula, né? E depois o país quebra, como a Dilma, o mesmo partido, a mesma turma, quebra o país, porque a gente estava vendendo um barril de petróleo a $110, quando o Lula entregou para a Dilma, e com a Dilma caiu, estava vendendo a $30. Vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190, estamos vendendo, quando o Lula entregou para a Dilma, com a Dilma nós estamos vendendo a 38. Aí não fecha a conta, o real se desvaloriza e o filme é velho. Desvalorizando o real, vai para os preços, porque nós internacionalizamos todas as cadeias produtivas do Brasil, e atira com taxa de juros, numa inflação falsa que não tem nada a ver com demanda. Percebe? Quer dizer, você cresce o valor das coisas porque o pão é trigo e trigo é dólar. Aí o dólar sobe, o trigo sobe, o preço do pão sobe, aí o IGPM captura e o camarada mete taxa de juros em cima. Qual é o efeito da taxa de juros no preço que cresceu por causa do câmbio? Tudo jogada, o que me anima. Né? O problema físico do Brasil tem saída, o nosso problema é político. Obrigado, Ciro. Senador Tasso.